dinheiro. Então, não havendo uma formação específica durante todo o nosso tempo de escola e acabando por aprender um bocadinho com a vida, uns fizeram um excelente trabalho e conseguiram, apesar da fraca informação, se calhar modelar boas pessoas, se calhar ter bons exemplos e se calhar tomar boas decisões. Para outros as coisas não foram assim tão fáceis, talvez os exemplos não fossem os melhores, talvez as modelagens não fossem também as melhores e acabaram por ter outro tipo de vidas, outro tipo de comportamentos relativamente a dinheiro. Cada um tem os resultados que tem, isso é indiscutível. Portanto, todos nós temos uma situação financeira neste momento da nossa vida, todos nós temos um determinado montante, um número na nossa conta bancária e se não estamos satisfeitos com esse número ou se achamos que poderíamos estar numa situação completamente diferente, então faz todo o sentido de estar aqui hoje, porque é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou ver se encontro aqui alguns o Paulo, aqui no meio desta gente toda. Paulo, se calhar ligas o teu microfone e falas, que é para ver se tu me apareces aqui. Sim, aqui na primeira parte, estás aqui, ok? Eu vou destacar o Paulo para todas as pessoas, penso que ele já está destacado, toda a gente consegue ver o Paulo em grande, certo? E agora o Paulo é a pessoa que vai ficar gravada aqui nesta sessão, por isso não se preocupem, podem ligar as vossas câmaras para que vocês possam ver uns aos outros. No teu caso, Paulo, eu destaquei-te, mas tu consegues ver as pessoas, certo? Ou não? Sim, consigo. Consegues circular? Ok. Pronto, então isto para tu conseguires ver as expressões das pessoas e conseguires ir falando com elas, não precisas estar a olhar para ti mesmo. Para as outras pessoas é que é importante ter aqui, então, destacado. Eu vou abrir aqui o chat para poder ir acompanhando aqui as vossas questões, quer eu, quer a equipa que está aqui também, e portanto acompanhando aqui os vossos comentários e alguma dúvida que vocês vão tendo sobre algum assunto ou algum comentário que seja pertinente, nós também vamos registando e depois interrompendo aqui o Paulo ao longo da sua sessão para falar aqui de algumas coisas. E pronto, aqui, Sónia, estás a dizer gratidão por me deixarem entrar, na verdade isto é uma casualidade, cada vez que alguém cai, alguém entra. Temos um limite na sala de 300 pessoas e portanto não é que a gente não queira deixar entrar mais ninguém, não é que a gente tenha fechado a porta às 9 horas, é simplesmente porque a capacidade da sala está atingida. Por nós seria ótimo ter aqui muita gente, temos muitas pessoas fora, temos quase tantas pessoas fora como aquelas que estão aqui dentro, no entanto nós quisemos manter esta sessão o mais reduzida possível dentro desta gente toda, mas para que se possa depois fazer a gestão de tudo o que é as perguntas no final. Ok, a partir de agora, Paulo, a sessão vai ser tua, durante cerca de uns 50 minutos o Paulo vai estar aqui com vocês e vai falar sobre tudo aquilo que ele tem aqui para acrescentar e depois no final eu regresso mais uma vez para ajudar aqui o Paulo nesta questão das perguntas e respostas. Tudo o que forem dúvidas vocês podem anotar num caderno e depois esclarecem, têm a oportunidade de querer esclarecer isso diretamente aqui com o Paulo. No final destes 50 minutos ficaremos aqui o tempo depois necessário para responder às dúvidas. Espero eu que toda a gente, mas pronto, vamos ver se serem muitas, se calhar vamos ter que passar depois isso para o e-mail, mas pronto, à partida vai dar. Ok, Paulo, é a tua ação agora. Ok, muito obrigado, Susana, obrigado a todos, nunca esperei ter tanta gente, é uma honra para mim estar aqui convosco e partilhar algum do meu conhecimento que fui adquirindo ao longo dos 22 anos de banco. E portanto começo precisamente por aquilo que a Susana falou há pouco, que é... Paulo, desculpa interromper-te, peço mesmo desculpa por te interromper, queria só dizer às pessoas que estão aqui que nas nossas sessões especiais, e é um critério desta empresa, é um capricho nosso, é uma necessidade nossa, é a forma como nós achamos que as coisas devem ser feitas, nós pedimos sempre que as pessoas tenham a câmara ligada. Portanto, se houver pessoas aqui que não estão disponíveis para ter a câmara ligada, então essas pessoas deverão sair da sala ou então a equipa vai acabar ao fim de algum tempo por as retirar na sala, porque nós temos imensas pessoas lá fora com muita vontade de participar nesta sessão e se houver aqui pessoas que não estão disponíveis para estar a 100%, então nós pedimos que essas pessoas se retirem para dar lugar a outras pessoas. Nós gostamos muito das câmaras ligadas e o motivo é muito simples, é uma questão de respeito pelo orador, pela pessoa que está aqui, que está a olhar para um ecrã de um computador e que está a interagir com pessoas e que está a comunicar dentro daquilo que é a dificuldade de comunicar no online, que não é a mesma coisa que num presencial, onde as pessoas estão ali, não é? E nós conseguimos ver as expressões das pessoas e por isso é muito importante para nós que as pessoas mantenham a câmara ligada, até porque o Paulo vai circulando aqui pelas várias páginas de Zoom que nós temos
aqui e vai, obviamente, vendo as vossas reações e percebendo quem é que está e como é que, enfim, é muito importante para nós essa interação. Portanto, como vocês já sabem, nas minhas sessões especiais toda a gente tem câmara ligada, nesta não vai ser diferente. Se realmente nós chegarmos ali à última página e houver imensa gente com a câmara desligada, nós vamos começar a retirar essas pessoas, que claramente nos estão a dizer que não querem ligar a câmara, e está tudo bem, ninguém é obrigado, mas simplesmente damos lugar a outras pessoas que querem estar a 100% aqui connosco, está bem? Portanto, só fazer este aviso, não se admirem se ao fim de algum tempo forem retirados da sala por esse motivo, será esse o motivo, está bem? Pronto, um beijinho e até já. Agora tens de ligar o som, Paulo Torres. Peço desculpa. Só complementando a Susana, nós todos gostamos de falar para pessoas e não para nomes. Portanto, é um bocadinho isso que acontece e, portanto, gostamos de ver as pessoas à nossa frente, não sendo presencial, pelo menos em termos de imagem. Bom, eu vou começar por aquilo que precisamente é um dos grandes problemas de todos nós, que é as crenças que ao longo de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos nos foram incutidas em termos de dinheiro, que é, e há três que saltam claramente à vista, que é, ouvimos sempre dizer os nossos pais, os nossos avós, quem tem dinheiro é má pessoa, dinheiro não traz felicidade, então esta ouvimos imenso, dinheiro só tem dinheiro quem praticou atos não tão lícitos quanto isso. Provavelmente são pessoas que nunca fizeram grande coisa com o dinheiro e para terem essa capacidade financeira que lhes permite ter uma vida mais desafogada. No entanto, ao longo de todos estes tempos, eu tenho 45 anos, se calhar a média de idades das pessoas que nos estão a ouvir será nos 30, 40 anos também, e portanto todos nós passamos e ouvimos sistematicamente estas situações. Isto provoca no nosso inconsciente uma constante guerra sobre a verdadeira mais-valia de ter dinheiro na nossa vida. Eu pedi às pessoas que desligassem o microfone, por favor. Não. Ok. Portanto, como eu estava a dizer, isto provoca uma constante guerra no nosso inconsciente sobre a mais-valia do dinheiro na nossa vida. É aqui que recorremos sempre, quando os nossos resultados financeiros não estão alinhados ou não são tão bons como aquilo que nós gostaríamos, que nós recorremos ao nosso inconsciente para, digamos que, desculpabilizar o nosso desempenho em termos financeiros. Digamos que é quase um escudo que temos. Lá no fundo dizemos, mas afinal o dinheiro também não é assim tão importante. Se nós formos corretos connosco, se nós formos verdadeiramente verdadeiros connosco, vamos perceber que isso é só uma desculpa, porque efetivamente o dinheiro é importante. Muitas vezes perdemos oportunidades simplesmente porque estas crenças são tão fortes que falam muito mais alto do que aquela oportunidade que está à frente dos nossos olhos. E mais grave, muitas vezes, do que a própria matemática. Ou seja, bastava fazer contas para perceber que a grandeza dessa oportunidade. E porquê? Porque como o nosso subconsciente está tão alicerçado de dinheiro não traz felicidade, ou então quem tem dinheiro não é boa pessoa, muitas vezes nós não damos esse passo. Já te aconteceu, por exemplo, já nos aconteceu, a mim já me aconteceu também, lembrar-me de uma grande ideia e não ter a coragem de dar o primeiro passo. E depois ver essa ideia implementada por outra pessoa e com grande sucesso. O que é que fez, efetivamente, o que é que me fez a mim, enquanto cidadão, enquanto pessoa que gera dinheiro, ou que gostava de ter mais dinheiro que o que tenho neste momento, o que é que fez não avançar? Não é? Provavelmente foi o meu inconsciente, naquela altura, que me fez... Que me pôs na balança entre investir e não investir e que me provocou a não dar o primeiro passo. Vou-vos dar este exemplo. Quem investiu no imobiliário há 8 anos, teve rentabilidade, tem hoje rentabilidades relativamente há 8 anos, a esse investimento que fez, entre 30% a 50%. Muitos acima disso. Muitas pessoas têm neste momento acima disto. Tem a ver com o local que investir, tem a ver com determinados outros fatores. Mas o que é que nos fez a nós,
pessoas com 40, 50 anos, há 8 anos atrás, por exemplo, não termos tido a capacidade de ter investido naquele apartamento que está por baixo do nosso, ou que está na mesma rua, e outras pessoas fizeram-no, recorrendo ao banco ou não, e hoje, se quiserem vender, têm mais 30% ou 40%. É disso que falo relativamente às crenças. Será que não foi uma crença que está lá instalada e dizer assim, pá, e se as coisas correm mal? E porquê? Porque, efetivamente, dinheiro não traz felicidade. E, portanto, não nos deixou dar aquele passo. Aquela crença de dinheiro não traz felicidade, ou então de não saber exatamente como é que aquilo pode resultar, o investimento pode resultar, fez com que nós não tomássemos a iniciativa de avançar. Dou-vos outro exemplo. Quem investiu há precisamente 2 anos atrás, quando o lance, vai fazer em março 2 anos, quando aconteceu o crash do Covid, assim, investiu naqueles dias a seguir ao crash em determinadas empresas, tem hoje rentabilidades muito superiores a 100%. O que é que fez qualquer um de nós? Não estou a falar antes, não estou a falar de €1 milhão, não estou a falar de investir 100 euros, estou a falar, por exemplo, de investir euros. Se tu tivesses investido 1000 euros naquela ação da Apple, por exemplo, há 2 anos atrás, de ganho, por exemplo. O que é que fez não termos avançado? Certamente estão crenças que estão enraizadas lá no nosso subconsciente. Portanto, devemos parar, devemos olhar para isto de forma muito assertiva. O que é que eu penso relativamente ao dinheiro? O que me provoca com muita facilidade isto é o facto de não haver estratégia financeira nos nossos lares, por exemplo. O toque final é dado muitas vezes para além desses lares com os nossos amigos, o nosso grupo de influência. Ou seja, quando eu estou no meu emprego e quando tenho uma pausa para tomar café, provavelmente essa conversa que tenho com o meu amigo nunca é de investimento, nunca é de olhar para o dinheiro como uma forma de conseguir mais coisas, mas sim é queixar-nos do emprego, é queixar-nos do parco salário que recebemos e, portanto, conversa atrás de conversa vai criando determinadas crenças. Para outro lado, é criada também por uma autêntica comunicação social negativista, que é, só se fala nos telejornais, só se fala nos noticiários das falências, das fraudes, raramente se enaltece as boas notícias relativamente ao dinheiro. Aquele empresário que começou do zero e que tem hoje uma multinacional, a empresa que dá cartas no mundo, que é portuguesa e que dá cartas no mundo, como é que eles fizeram isso? Ninguém nos ensina também na escola, por exemplo, e isso é outro dos grandes problemas do sistema de ensino, ninguém nos ensina a gerar e a gerir dinheiro. Eu saí da universidade há 22 ou 23 anos e eu não me recordo de ter uma aula, e eu sou de gestão, portanto, a área de economia, e raramente eu tive um professor, eu não me recordo de um professor que chegou e disse, hoje vamos falar de como ganhar dinheiro, de como investir, de como olhar para o mercado e ver capacidade de valorização, capacidade de dizer quais são os setores de futuro. O que é que nós precisamos saber para investir nesses setores, por exemplo? No entanto, não foi o meu caso, felizmente, mas alguns dos meus amigos e alguns, provavelmente, dos vossos amigos, chumbaram a matemática porque não conseguiam perceber como é que o π é igual a 3,14, por exemplo. Porque é que é uma constante matemática e, se nós não soubermos isto, nós chumbamos o ano. Como é que é possível que uma pessoa que nunca mais na vida vai utilizar o π para o seu dia-a-dia, vá chumbar o ano? Portanto, ninguém nos ensina como gerar 10 mil euros num ano, ou ir dos 10 aos 100 mil euros, ou dos 100 mil a 1 milhão de euros. Isso para a escola não é importante. Como é que é possível isso acontecer? Porquê? Porque cada um que se safe, desculpem a expressão, mas que se safe sozinho. E a verdade é que é assim o nosso sistema de ensino. Não é só em Portugal, mas principalmente em Portugal, a escola não está preparada para criar uma mentalidade financeira. As pessoas não pensam, os professores não ensinam, provavelmente não será uma culpa dos professores, mas o sistema de ensino, o programa de ensino, não incentiva as crianças a investir, a como fazer, o que é que têm que fazer
para criar aqui uma mais-valia na sua vida financeira. Portanto, quando nós olhamos para tudo isto, é muito difícil nós chegarmos aos 24, 25, 20, 22 anos, termos um curso universitário, irmos para o mercado de trabalho e começar a gerar fortuna, ou gerar riqueza, ou gerar rendimento que nos possibilite ter uma vida confortável. Nesta situação, também não nos podemos esquecer do seguinte, que é muito fácil culpabilizar a escola, culpabilizar os pais, culpabilizar as instituições. Mas será que nós estamos a fazer aquilo, o que realmente pode fazer a diferença? Será que nós estamos a investir em nós e em tudo aquilo que depende de nós estamos a fazer o que está ao nosso alcance? Provavelmente não. Provavelmente nós tiramos um curso universitário e depois nunca mais investimos em nós em termos de valorização profissional para ganhar mais, logo para ter mais rendimento. Provavelmente nós nunca olhamos para isto como uma necessidade e um investimento nosso. E como nós sabemos, nós só gerimos aquilo que medimos. Portanto, se nós não olhamos para a nossa vida de forma absolutamente transparente e sermos muito corretos connosco, de olhar e dizer assim, eu hoje estou a receber 800 euros de ordenado, 1000 euros de ordenado, 2000 euros de ordenado, o que é que eu preciso fazer para gerar mais rendimento? Quando eu digo nós só gerimos aquilo que medimos, é que nós muitas vezes nem temos noção dessa realidade, que é, será que nós sabemos para onde está a ir o nosso dinheiro? Aquele dinheiro que nós ganhamos, será que nós sabemos efetivamente quanto é que nós ganhamos? Há situações bizarras que vos vou falar mais daqui a pouco, que se passaram comigo enquanto gestor de fortunas, enquanto gestor de pessoas com rendimentos muito altos. Aquilo que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não sabem onde estão, não sabem o dinheiro que geram e, acima de tudo, não sabem o dinheiro, onde é que gastam esse dinheiro. Isto basicamente é, se eu não tenho noção onde estou, como é que eu saberei para onde ir? É fácil traçar objetivos. É fácil dizer, eu quero no final do ano ter uma poupança de 10 mil euros, ou ter uma poupança de 50 mil, depende do estágio em que está cada um. No entanto, muitas vezes é preciso saber onde estamos neste momento. E quando eu digo saber onde estamos neste momento, será que alguns de nós sabem qual é o nosso património? Qual é o património individual de cada um? Ou seja, quanto é que eu tenho na minha conta? Na minha conta bancária? Quanto é que eu tenho em termos de património imobiliário que os meus pais me deixaram, por exemplo? Quanto é que vale a casa que eu investi quando no meu primeiro trabalho, que fiz o crédito de habitação, quanto é que ela vale menos o crédito ativo ainda que tenho? Será que nós temos uma percepção e uma transparência, digamos assim, mental em termos financeiros de saber onde é que eu me posiciono neste momento em termos de património? Depois, e extremamente importante, será que eu tenho a noção para onde vão os meus gastos diários, mensais, semanais? Será que, e eu vou usar este exemplo, que é, não adianta saber qual é o destino muitas vezes, isso é importantíssimo, claro, mas temos que saber onde estamos neste momento. Se vocês pegarem num GPS no meio do Alentejo, batida, indicações que é o norte, o sul, o oeste, e queremos ir, por exemplo, nós vamos ter dificuldade, se o GPS não identificar onde estamos neste momento, nós vamos ter dificuldade de chegar a Madrid, por exemplo. Isto é coisa na nossa pessoal, vida financeira. Se eu não estou o que tenho neste momento em termos de património, dificilmente eu saberei o que é que tenho que fazer para chegar ao meu objetivo, seja lá qual for o objetivo. Pode ser, como vos disse, mais 10 mil euros, pode ser mais 50 mil, pode ser mais 100 mil euros. Portanto, nós precisamos saber exatamente o que é que estamos a fazer. Porque se nós não temos a noção daquilo que estamos a fazer, do que estamos a gastar, de onde estamos neste momento em termos de património, do que estamos a fazer, para onde estamos a gastar o nosso dinheiro, nós nunca podemos ter aí aspirar a uma vida melhor. É difícil, não é? E isto não tem a ver com a quantidade. Não me entendam que para isso é preciso ter muito dinheiro.
Não é. Conheci muita gente, como vos dizia há pouco, que ganha milhares, dezenas de milhares e até alguns centenas de milhares que não fazem a mínima ideia onde estão neste momento, do que estão a fazer neste momento no seu dia-a-dia, nas despesas mensais, para estabelecerem uma meta e decidirem e dizerem que daqui a X tempo eu quero ter este valor na conta. Ou quero ter este valor em termos de património global do meu agregado familiar, por exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo. O mundo do desporto é muito fértil nisso. Eu faço gestão de muitos futebolistas e, efetivamente, quando eles chegam até mim, quando nós começamos a trabalhar nisso, muitos deles não fazem a mínima ideia de quanto têm, do que ganham efetivamente, dos gastos que estão a ter em termos de vida normal e familiar e portanto, é difícil eles sozinhos decidirem o que é que têm que fazer e saberem o que é que têm que fazer para chegarem a um determinado ponto da sua carreira, que normalmente é ali aos 35, 36 anos, com um determinado montante. E isto aplica-se, não é só aos futebolistas, isso aplica-se a todos nós. Ou seja, se eu ganho 1000 euros por mês, eu tenho que saber exatamente quanto é que gastei em termos de, por exemplo, do almoço de ontem. Quanto é que me custou o almoço de ontem? Quanto é que eu gastei em almoços no mês passado? Quanto é que gastei em combustíveis? Eletricidade. Quanto é que ele peça toda a parte da energia, que, como sabem, enfim, é um grande gasto em termos do orçamento familiar, porque comporta aqui o combustível do automóvel, comporta a energia da casa. Portanto, há aqui alguns fatores que pesam na nossa conta mensal. Portanto, se nós não sabemos quanto é que nós temos neste momento de custos simplesmente pelo facto de viver, dificilmente nós conseguimos gerir o que quer que seja em termos de orçamento familiar. Portanto, e estas pessoas estão como se estivessem no mar alto, mas é um mar alto sem destino, sem rota e simplesmente à mercê do vento, porque agora surge determinada despesa e é preciso, porque há um acidente com o carro, há um toque com o carro, há um IMI que chega em maio que é possível e nós não nos estávamos a lembrar que é preciso pagar, são mais 200, 300, 400 ou 500 euros que tem que sair do nosso orçamento familiar porque nós não fizemos poupança antecipadamente, por exemplo. Portanto, a grande dificuldade de tudo isto é não saber muitas vezes ajustar as velas dele quando está alto. É tão importante investir no desenvolvimento pessoal. É fundamental que nós vamos fazer mais e saber mais do que aquilo que nos foi ensinado muitas vezes já há 20 anos atrás. Está completamente desatualizado. Completamente desatualizado. Portanto, o que é que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia para conhecer mais? Porque sem conhecimento, efetivamente, eu vou subir na minha carreira profissional, vou subir na minha carreira em termos financeiros ou no meu planeamento financeiro. Portanto, temos que controlar muito bem as nossas finanças como base de tudo aquilo que vai depois fazer com que nós aspiremos ter uma vida melhor. Primeiro é preciso controlar o que está dentro de casa. Por isso eu vos dizia há bocadinho, primeiro nós temos que saber medir para conseguir gerir melhor. Se não conseguimos medir as nossas finanças, dificilmente nós vamos poder aspirar a ter uma vida melhor. Portanto, como eu vos falava há bocadinho, é absolutamente fundamental nós sabermos gerir em termos pessoais e, no caso de constituirmos agregado familiar, sabermos para onde vai o nosso dinheiro. É absolutamente necessário e importante e urgente, neste momento, que tenhamos um plano, que tenhamos uma base, digamos assim, nem que seja um simples Excel dividido na família, e vamos, porque não, meter os filhos aqui também, ensiná-los já, porque o facto de nós estarmos a fazer, como vocês sabem, eles são as nossas esponjas, ou seja, eles vão modelando aquilo que nós fazemos. Eles têm que saber, não pode haver aqui problemas de não se fala de dinheiro em casa, como havia há alguns anos atrás. Okay? As pessoas parece que têm medo de falar aos filhos de quanto ganham. É preciso ser transparente com eles. É preciso explicar-lhes que o dinheiro, porque é que ganhamos este dinheiro e o que é que podemos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer e o que é que eles podem muitas vezes contribuir, e é verdade aquilo que eu digo. Quando nós temos filhos de 12, 13, 14 anos, eles podem nos dar alguns insights absolutamente fabulosos que nos podem abrir a mente,
Porque a visão deles do mundo, muitas vezes, embora nós, aos 40 e 50 anos, achemos que não, muitas vezes a visão deles do mundo é muito mais transparente e é muito mais real do que propriamente nós. E basta olhar, e já falaremos disso, do próprio marketing digital, de tudo o que tem a ver com o mundo digital. Porque nós, com 40, com 50 anos, ainda temos alguma dificuldade de nos adaptar a esta nova realidade. Deixa-me dizer também o seguinte, se tu te levantas para pagar contas, então a questão do dinheiro ainda é mais importante. Porquê? Porque ele se torna um bem de primeira necessidade que vai colmatar todos os outros bens como nós conhecemos de primeira necessidade para conseguirmos viver. Portanto, só que se nós, enquanto pessoas, se nós temos necessidade de trabalhar para pagar essas contas, e se o nosso grande objetivo de ganhar dinheiro é para pagar essas contas, então nós temos a noção clara do que temos que fazer, ou o que estamos a fazer está muito aquém daquilo que nós queremos para a nossa vida. Podes perfeitamente começar pequeno hoje ou amanhã, nós podemos poupar €1 por dia amanhã. Provavelmente qualquer um de nós pode poupar €1 por dia. Como eu falei no início, isto não tem a ver com os montantes, tem a ver com mentalidade financeira. Como eu vos disse também, faço gestão de fortunas em que a mentalidade é muito diminuta, digamos assim, e é muito difícil essas pessoas trabalharem e verem além do óbvio, além daquilo que estão a ganhar, conseguir fazer investimento. Portanto, eu dou-vos aqui este exemplo. Se nós conseguimos poupar €1 por dia, nós, no final do ano, temos 360 euros. Esses 360 euros podem fazer toda a diferença, e daqui a pouco vamos falar nisto, podem fazer toda a diferença nos próximos anos. Portanto, o que é fundamental é realmente criarmos o hábito de fazer essa poupança, porque para já é só poupança. Aquilo que eu estou a dizer é termos a capacidade de fazer poupança, porque uma coisa é poupança, outra coisa é investimento. No entanto, tudo começa na poupança, tudo começa em olhar para aquilo que nós oferimos, que nós recebemos, e temos a capacidade de gerar poupança sobre aquilo que está a chegar em termos de conta bancária ou em termos de rendimentos. Portanto, se nós não conseguimos alterar esse hábito, não conseguiremos evoluir para outro tipo de rendimento, em termos de investimento, e vamos falar disso, como eu vos disse há pouco. Sabes que o nosso rendimento cresce na mesma medida do nosso conhecimento, por isso vos falava há bocadinho que é absolutamente fundamental que nós, quando temos 30, 40, 50 anos, estejamos sempre, constantemente, a nos atualizar em termos das novas tendências e muito mais. Hoje aprende-se muito mais do que se aprendia nos livros de há 30 anos atrás. Se eu não tivesse investido em mim, por exemplo, provavelmente continuaria a ser, com todo o respeito, caixa de um banco. Com todo o respeito. Portanto, são opções. Ou nós investimos em nós e começamos a subir na carreira, a ter melhores rendimentos, a capacidade de trazer mais dinheiro para casa no final do mês, digamos assim, ou então nós começamos a ficar para trás. Porque aquilo que chega ao mercado, as pessoas que chegam ao mercado são os nossos filhos, muitas vezes, que nos vão substituir e vão dizer: eu neste momento estou muito mais preparado. Portanto, estou muito mais preparado tecnicamente. Eles não têm depois a experiência de vida e a experiência financeira que nós muitas vezes já temos. Portanto, neste momento, aquilo que é fundamental é as pessoas terem a consciência que têm constantemente de se atualizarem em termos de conhecimento para gerarem mais rendimento também. Por exemplo, esses 360 euros que nós poupamos neste ano, em dezembro de 2022, vai nos dar a capacidade, por exemplo, de investir num curso de marketing digital. Ou seja, quando nós olhamos para o mundo atual, nós vemos aqui uma grande capacidade que a internet nos tem de fomentar determinados negócios, de criar rendimento passivo, por exemplo. Ou seja, e vamos falar do rendimento passivo daqui a pouco também, que é como é que eu consigo fazer muito mais
em termos de outras capacidades que tenho hoje ao meu alcance na internet de forma gratuita, basta olhar para o YouTube, de forma ou então muito mais barata do que os cursos convencionais. E deixem-me partilhar, há 3 semanas atrás, talvez, recebia uma chamada telefónica de uma amiga nossa, uma amiga de longo tempo, de há 20, 30 anos atrás, que me ligava, já não falava com ela há algum tempo, e ela ligava-me e perguntava: Paulo, sei que está tudo bem, vou vendo as redes sociais, e está tudo bem convosco, e vocês, tu e a Susana, estão a ter um crescimento na internet absolutamente fantástico. Eu tenho uma profissão convencional, ligada à saúde. Eu gostava muito de fazer outra coisa que não aquilo que estou a fazer neste momento, ou seja, a complementar aquilo que estou a fazer. Ela ama, adora a profissão dela, mas gostava de ver aqui alguma forma de criar o tal rendimento passivo. Como é que eu posso fazer isso? Estive a olhar, dizia-me ela, estive a olhar para os cursos de marketing digital que há em Portugal e vi algumas pós-graduações de algumas universidades. Custam 3, 4, 5, 6 mil euros essa pós-graduação. Vale a pena? E aquilo que eu lhe disse foi o seguinte, que é, ok, a universidade que falas é excelente, o curso deve ser extremamente interessante, mas vê se realmente tu necessitas disso para fazer a diferença na tua vida. Ou seja, tu provavelmente na internet hoje consegues ter determinados cursos que te permitem, a um custo baixíssimo, permitem ter resultados muito mais práticos. Ou seja, tu não precisas estar a investir durante 6 meses, durante 12 meses, durante 18 meses numa pós-graduação, quando tu tens muitas vezes muito teórica, quando tu tens, enfim, internet, quando tu tens YouTube, que te podem permitir, quando tens alguns cursos de digitais, que te podem permitir ganhos muito mais rápidos, muito mais céleres e no conforto da tua casa. Foi isso que aconteceu comigo com a Susana quando instalou a crise do Covid. Ou seja, aquilo que nós fizemos foi investimos no marketing digital e claramente nós conhecemos, eu não percebia nada daquilo e neste momento, por exemplo, nós já fazemos, está ali aquele distintivo, 6 dígitos em 7 dias. Portanto, isto fez com que não foi preciso gastar e investir milhares de euros para conseguir isso. Foi preciso tempo a investir, ter necessidade de crescer em termos de conhecimento e aplicá-lo. E isso é fundamental, é depois aplicar. Portanto, quando eu falo de mentalidade financeira, tem muito a ver com isto. É as pessoas estarem disponíveis para aprender mais do que aquilo que sabem até hoje. Portanto, o que é que eu tenho... Porquê? Porque tudo aquilo que nos levou até hoje foi aquilo que nós sabemos. Portanto, se eu não investir em mim, se eu não aprender mais coisas do que aquelas que eu já sei, dificilmente eu vou ter um rendimento melhor. Dificilmente eu vou ter uma vida melhor. Portanto, e é curioso como tudo tem a ver com mentalidade. É curioso que vejo tantas pessoas que jogam no Euromilhões a pensar que a sua vida mudaria se acertasse o Euromilhões. Eu acredito que sim, mas atenção, porque a estatística diz-nos que isso é temporário. Porquê? Porque grande parte das pessoas que ganham o Euromilhões, ao fim de algum tempo, estão numa situação igual ou pior do que aquela que estavam. Por exemplo, grandes desportistas mundiais que ganharam milhões e milhões de euros e não alteraram a mentalidade financeira, a mentalidade de investimento, no fim da carreira, 5 anos depois, 80 e tal % estão numa situação super desconfortável em termos financeiros. São estatísticas, não sou eu que estou a dizer, são estatísticas que estão na internet. Ou seja, o que é que isto nos quer dizer? Tem tudo a ver com a mentalidade, tem como nós nos comportamos numa situação de como é que eu gero dinheiro e como é que eu giro dinheiro, ou seja, como é que eu faço a gestão desse dinheiro. É curioso que muitas vezes as pessoas querem dinheiro, têm dinheiro, mas não sabem o que é que fazem com ele. É na mentalidade que a diferença acontece. É na forma como nós tratamos o dinheiro que a vida vai ou não ser diferenciada. Por isso é que vemos também pessoas que têm tudo e rapidamente
e por causa de fatores até externos, por exemplo, temporais, perdem empresas, perdem, enfim, colheitas agrícolas e tudo mais, e rapidamente, explorações agrícolas, perdão, e rapidamente conseguem transformar outra vez e ter outra vez o mesmo termostato financeiro ou até melhor do que aquilo que tinham. Ou seja, Donald Trump, quer se goste ou não, é um bom exemplo disso. Ou seja, ele já caiu 2, 3, 4 vezes. A verdade é que ele, apesar de ter estado na falência, ele criou novamente fortuna. Isto tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a capacidade das pessoas de olham para o dinheiro como um bem que é possível gerir, gerar mais e fazer. Eles sabem perfeitamente o que é que se tem que fazer durante o processo, digamos assim. Porque os nossos pensamentos condicionam os nossos comportamentos. Ou seja, se para nós, tivermos a mentalidade financeira das crenças super negativistas que nos foram colocando e que falámos no início desta sessão, que nos foram colocando durante a nossa vida, dificilmente nós mudaremos o nosso comportamento relativamente ao dinheiro. Portanto, dificilmente nós teremos uma vida melhor e proporcionaremos uma vida melhor aos nossos filhos. Porquê? Porque todos queremos liberdade financeira, mas muito poucos sabem gerar liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é ter as nossas despesas cobertas pelo rendimento passivo e decidir, basicamente, o que eu quero fazer com o meu tempo. Por exemplo, é trabalhar naquilo que me dá mais prazer. Ou seja, liberdade financeira é: eu tenho as minhas despesas atuais, sejam elas qual for, por rendimento passivo, e tudo o resto que eu faço, que eu trabalho, é porque eu gosto efetivamente de fazer. Okay? É quando nós olhamos e vamos para o trabalho, para o ativo, digamos assim, o trabalho ativo, de forma consciente que já não preciso disto, mas vou porque gosto. Okay? Isso é ter liberdade financeira. Porquê? Porque todo o meu orçamento familiar em termos de custos está assegurado pelos rendimentos que me vêm sem eu estar lá. Ou seja, aquilo que eu faço precisamente com os meus clientes é analisarmos de que forma, num determinado espaço temporal, podemos criar, gerar e posteriormente gerir rendimento passivo. O meu grande objetivo é que as pessoas que trabalham comigo possam ter a capacidade de, ao fim de algum tempo, que é, dependendo do caso, de cada caso, ter a possibilidade de sair ou não da cama, porque é uma decisão deles, não é uma necessidade deles. Okay? Basicamente é isso. E quando estamos a falar de rendimento passivo, é disso que se trata, que é eu não preciso estar lá. São rendimentos oferidos com pouco esforço, são as rendas das casas, por exemplo, são as participações em empresas que somos remunerados através de dividendos. Ou seja, até pode ser necessário um esforço inicial, por exemplo, na compra de uma casa, e com obras ou não, que posteriormente vamos arrendar. Mas o que depois geram em termos de rendimento, não é necessário estar lá para eu receber esse rendimento. O imobiliário é um excelente, e é aquilo que eu mais gosto, confesso-vos, de gerar em termos de rendimento passivo. Ou seja, quando nós investimos em determinados bens imobiliários, nós temos que ter a capacidade de perceber, e vamos falar disso, perceber se é um bom momento ou não, se é um bom ativo ou não, e acima de tudo, que rendimento e que nível de rendimento ele vai gerar para nós. Portanto, isto deveria ser o principal objetivo pessoal e familiar de qualquer pessoa no que diz respeito à gestão financeira. Ou seja, e porquê isso? Porque o rendimento passivo, nós não precisamos estar no ativo para oferir esse rendimento. Imagina que ficas doente, por exemplo, e que durante alguns meses nós não podemos trabalhar. Se tiveres criado um rendimento passivo, não será necessária a tua presença física para que os rendimentos estejam assegurados. Isso, digamos que é o culminar da nossa gestão financeira. É para aí que nós temos que ir. É para aí e é preciso montar esta estratégia. Como é evidente, estamos a falar da compra de casas, mas podemos falar de outras situações. É possível gerar rendimento através de outras atividades. Portanto,
É preciso parar, cada um de nós, cada uma das 300 pessoas que estão aqui e dizer assim, eu nesta fase da minha vida, como é que eu começo? Não vai ser de hoje para amanhã, provavelmente não vai ser no próximo ano, provavelmente não vai ser nos próximos 2, 3, 4 anos. Ou sim, depende. No entanto, é preciso ter a noção que esse é o nosso grande objetivo. Esse deve ser o objetivo individual de cada um de nós que está aqui, destas 300 pessoas. E, consequentemente, o objetivo familiar da nossa família. Por exemplo, o que é preciso fazer para isso? É preciso pensar primeiro, parar. Muitas vezes nós olhamos e vemos e não conseguimos ver oportunidades. Pensa no que podemos criar individualmente. Olhando aqui para vocês, como é que por exemplo, a Joana, ou a Marisa, ou a Elisete, consegue rapidamente criar, depende do tempo de cada um, atenção, mas consegue criar aqui um rendimento passivo. Como é que nós, de forma sistemática, estaremos atentos a que esse rendimento passivo seja uma realidade? Vamos pensar aqui um bocadinho, vamos pensar na casa que está na esquina da rua, no apartamento que vimos o outro dia, quando íamos a caminho do trabalho. Ou então, naquela casa que está na aldeia dos pais, que custa, porque eu tenho que fazer heranças e tenho que dar de tornas, penso que é assim que se chama, 20, 30, 40, 50 mil euros para ficar com aquilo. Vamos pensar naquela placa que a caminho do trabalho vimos e que estava um prédio, um apartamento à venda, e que se calhar não era o prédio mais sexy, digamos assim. De que forma é que eu olho para aquilo e vejo a capacidade de tirar rendimento passivo daquilo? Esta situação, e deixem-me partilhar convosco, isto tem que estar, digamos assim, no ADN de todos nós. Ou então tem que ser colocada, no caso de nós estarmos predispostos a avançar no imobiliário. Recentemente, já não é recentemente, há 2 anos eu estava em Miami com a Susana e demos por nós, dentro das imobiliárias, a ver quanto é que custavam os apartamentos. Como é evidente, nós não tínhamos naquela altura, e hoje dificilmente, capacidade para comprar um prédio em Miami, ok? Um apartamento em Miami. Mas há 5 anos atrás, ainda eu era bancário e foi durante muito tempo, estávamos em Barcelona e estávamos a fazer a mesma coisa. Por exemplo, em Lisboa, e nós temos casa em Lisboa e vamos lá constantemente, praticamente todas as semanas, nós estamos constantemente a fazer isso. Um dos meus hobbies é, em vez de estar a ver carros no iPad ou no computador ou a ver jogos de futebol, é olhar para quanto é que custa um apartamento em Santarém. Quanto é que custa um apartamento em Elvas? Quanto é que custa um apartamento em Coimbra, por exemplo? Prédios, quanto é que custa um prédio que tem, enfim, que tem que se fazer algumas obras, mas quanto é que custa em Coimbra, por exemplo? E é curioso, e eu não sei se sabem disso, mas compra-se prédios por 200 mil euros, por 100 e tal mil euros, por 300 mil euros. É muito dinheiro, para alguns sim, claro que sim, mas para outros, com um bom planeamento financeiro, se calhar é possível, porque não olhar para aquilo? Até porque nós não devemos olhar para isto só na ótica do custo, nós devemos olhar para isto na ótica do retorno. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para que este apartamento, para que este prédio, vamos olhar para os apartamentos, para que este apartamento me dê sistematicamente um rendimento de 5, 6, 7 ou 8%. É esse exercício que nós temos que fazer. Isso é criar rendimento passivo, por exemplo. Quando eu falo dos apartamentos, e nós temos, e como vocês sabem, há milhares e milhares de apartamentos à venda, e há muita gente que diz que o imobiliário está numa bolha. O que é uma bolha? Não é? Eu falo muito com estrangeiros, eu falo muito com franceses, eu tenho muitos clientes franceses também. E houve, enfim, antes do Covid, isto passa num rápido, mas numa reunião que eu tenho em Paris com uma pessoa que investe em Portugal, francês, em que ele me dizia, claro, quando eu lhe dizia, pá, mas atenção que o imobiliário já está caro, não é? E ele dizia, Paulo, o que é caro? E abriu-me o iPad e fez-me algumas perguntas que realmente é preciso um estrangeiro para perceber aquilo que nós, o país que temos, não é?
ele perguntava-me qual é a cidade da Europa, qual é a capital da Europa que tu tens a 15 minutos, não sendo em hora de ponta, tu tens a 15 minutos praia, por exemplo. Só Lisboa. Capital europeia, só Lisboa. Portanto, Lisboa está caro. Efetivamente, poderá estar caro na Avenida Liberdade, mas há outras zonas de Lisboa, e quando eu falo de Lisboa, falo da Grande Lisboa, que é possível investir e com excelentes rentabilidades. E se não é possível para todos nós investir em Lisboa, provavelmente será possível investir na Lousã ou em Penela, por exemplo, porque o rendimento, o dinheiro é todo igual. E o rendimento é que vai ditar se é um bom investimento ou não. Portanto, quando nós olhamos para um prédio, quando nós olhamos para um apartamento e é necessário fazer obras, e tudo isso conta, como é evidente, na altura de investir, é necessário, e aí entra o grupo de influência que tantas vezes a Susana fala, é necessário que nós, e provavelmente nós temos dentro da nossa família ou dentro dos amigos, alguém que está na área da construção e que nos pode rapidamente dar um orçamento de quanto é que custa. Repara nisto, provavelmente aquele apartamento, e estamos a falar de rendimento passivo, ou seja, são rendimentos que nós precisamos de gerar, mas não precisamos estar lá para que esse rendimento aconteça. Provavelmente nós não precisamos fazer obras XPTO, porque nós provavelmente nunca vamos viver nesse apartamento. Mas é possível tornar um apartamento completamente habitável e bem, enfim, com conforto, com 10, com 15, com 20 mil euros. Portanto, muitas vezes nós não avançamos, e eu volto aqui, porque o nosso conhecimento relativamente a isso não está naquele ponto. Ou seja, as pessoas não avançam porque o conhecimento, e quando eu falo no conhecimento, tem a ver muito com isto. Quantas vezes nós olhamos e nós andamos na nossa rua e nós nem sabemos o preço da nossa rua. O preço dos apartamentos, quanto é que vale o meu apartamento hoje? Quanto é que estou numa casa alugada? Quanto é que, se eu oferecesse ao senhorio, quanto é que seria possível comprar? Por exemplo, estava a ver aqui, a Tânia Pedro diz, a Amadora é uma zona fantástica. É verdade, nós temos lá a casa, nós temos apartamento na Amadora. O crescimento em termos imobiliários da Amadora é fantástico, por exemplo, e aqui há 4, 5, 8 anos, ninguém queria ir para a Amadora. O primeiro apartamento que a Susana comprou, ainda enquanto solteira, foi precisamente na Amadora. Nunca o vendemos. Okay? E a verdade é que ele hoje vale 3 vezes mais do que aquilo que ela comprou e do que aquilo que valia, se calhar há 10 anos atrás, em altura do subprime e, portanto, à altura do crash imobiliário, 2008, 10, 13 anos atrás. Portanto, a questão aqui é, nós temos o conhecimento suficiente para gerar rendimento passivo, rendimento financeiro que não seja necessário nós estarmos no dia-a-dia, na nossa labuta, digamos assim, na nossa profissão. Isso é uma coisa. Agora, nós temos conhecimento porque está ao nosso alcance. Não é preciso investir em nada para nós gerarmos, muitas vezes, esse conhecimento que vai traduzir depois no rendimento passivo. Como eu vos disse, há muitas pessoas, certamente destas 300 que estão aqui a assistir, que não sabem quanto é o metro quadrado da rua onde vivem. Está mal. Se nós não sabemos isso, nós nunca estaremos disponíveis para chegar ao investimento. Porque poupar é fácil. Poupar, se for 1 euro, já é poupança. Se for 10, ou se for 20, ou se for 30, já é poupança. Se eu ganho 1000 e gasto 900, eu posso poupar 100. O problema é precisamente isso. É que nós sempre ouvimos os nossos pais dizer que é preciso poupar. Raramente ouvimos os nossos pais dizer que é preciso investir. Okay? E isso faz toda a diferença. Uma coisa é poupar, como eu vos dizia, e isso basta gastar menos do que aquilo que se ganha e pôr de lado e pôr no banco. Agora, o que é realmente um desafio é investir. E é investir bem. E nós só investiremos bem se nós realmente dominarmos esta técnica, digamos assim, de ter a capacidade de nós termos a necessidade de nós crescermos enquanto de conhecimento para gerar o rendimento passivo. Portanto, eu vejo muitas vezes eu vejo muitas vezes pessoas que têm dinheiro e põem só no banco. E repara, eu saí há 2 meses do banco e eu era das pessoas que dentro do banco onde estava mais combatia, digamos assim, esta necessidade que o banco tem de querer fazer poupança e investimentos só na parte dos ativos financeiros. Falaremos já disso também.
A partir do momento que nós vemos uma casa, a partir do momento que nós vemos um apartamento, por exemplo, e estas casas que há bocadinho vos falava, nas aldeias, por aí fora, são excelentes neste momento, porque são extremamente procuradas para turismo, para alojamento local. E reparem nisto, o alojamento local em tempos de Covid foi do que mais choveu em termos turísticos, não é? Porque não é necessário andar de elevador normalmente para se ficar numa casa de alojamento local, e portanto isso é uma grande mais-valia relativamente aos hotéis e relativamente aos hotéis verticais, neste caso, portanto, porque, como vocês sabem, o elevador é um dos fatores, onde normalmente há mais situações de Covid, quando se apanha mais o vírus do Covid. Portanto, depois de elencar isto, e este é um exercício que eu gostava de fazer convosco, depois de elencar, depois de decidir, eu hoje passei naquela rua, estava lá à venda, quanto é que custará? Quanto é que custará aquela casa que vimos quando agora visitamos os nossos pais na altura do Natal? Está na hora de ir ao banco? Provavelmente sim, para outras pessoas não, se tiverem poupança, mas mesmo que tenham poupança, provavelmente está na hora de ir ao banco. E porquê? Porque vamos beneficiar aqui de um momento de taxas de juros muito baixas. E atenção a uma situação, que é, quando nós estamos a falar de taxas de juros, e cada vez mais isto vem à baila, digamos assim, é as taxas de juros fixas. Estamos num momento em que provavelmente as taxas de juros vão começar a subir, ok? Provavelmente nós teremos, e cada vez mais nós teremos os bancos centrais a desinvestir no apoio que fizeram à economia por causa desta situação toda do Covid, e portanto provavelmente as taxas de juros gradualmente vão começar a subir. É a altura de equacionarmos, fazer e analisar, pelo menos, não estou a dizer para fazerem, okay? Cada caso é um caso, mas analisarem a possibilidade de passar naquelas pessoas que já têm crédito ativo, digamos assim, ou então aquelas pessoas que vão fazer, é necessário começar a equacionar a questão das taxas de juros fixas, ok? Como eu vos disse, não estou a dizer para fazerem, cada caso é um caso, temos que analisar bem. Eu acredito que este ano ainda não vai ser provavelmente o ano das subidas de taxas de juros, mas acredito que no espaço de 2, 3 anos venhamos a ter essa situação, até por causa de uma questão da inflação, como sabem, está a aumentar. Portanto, altura de ir ao banco. Se nós fizermos o nosso trabalho de casa nos próximos meses, ou se tivéssemos tido feito o nosso trabalho de casa nos meses anteriores, ou nos anos anteriores, nós vamos ter uma poupança, não é um investimento, é uma poupança alinhada para dar os 10, 20% que os bancos normalmente pedem em termos de capitais próprios. Se não temos isto, por favor, primeiro vamos investir em nós próprios, ok? Primeiro vamos mudar a nossa mentalidade financeira. Primeiro é necessário então criar esse alinhamento e esse balão que nos vai fazer com que nós tenhamos no médio prazo essa capacidade de entregar em termos de capitais próprios esses 10 aos 20%. Porquê? Porque até para colmatar, digamos assim, um eventual reequilíbrio do valor do prédio. Se houver uma baixa do valor imobiliário e por aí fora, é confortável nós dizermos, está bem, o meu prédio, o nosso apartamento baixou, mas eu também só devo isto. Não façam aquilo que se fazia há 15 anos atrás, que se comprava o apartamento e aproveitava-se para mudar o carro e mobilava-se a casa. E o que aconteceu no subprime e o que aconteceu em 2009, 2010 foi precisamente isso, é que quando houve uma necessidade de eventualmente nós temos que vender a casa valia muito menos e o empréstimo ainda era muito mais alto do que valia a casa. Portanto, houve aqui choques absolutamente incríveis em termos das pessoas terem que entregar a casa e mesmo assim ainda ficarem com um empréstimo ativo. Portanto, vamos ao banco, como eu vos dizia, e vamos perceber claramente se estamos alinhados ou não com isto. Se podemos começar então aí sim a pensar em rendimento passivo, sendo o rendimento passivo, como vos disse, o teto máximo do nosso objetivo em termos de relação financeira. Esta capacidade de gerar e gerir dinheiro de forma consistente permite gerar também cash flow para suportar essa prestação. Ou seja, só assim o banco valida a tua taxa de esforço. E como vocês sabem, normalmente as taxas de esforço
para um limite de 33%. No entanto, e se for para criar aqui um rendimento passivo, é natural que o banco perceba, e por isso é preciso ter um bom banco que compreenda o nosso projeto financeiro, perceba que eu, com este empréstimo eu vou gerar uma taxa de esforço que vai ser absolutamente anulada. Porquê? Porque eu vou gerar rendimento desse prédio, desse apartamento que eu estou a fazer, que eu estou a comprar. Portanto, se nós repararmos, nós podemos olhar para o mercado e ver onde é que nós temos a melhor yield. E eu já vos explico o que é a yield, ou seja, o melhor rendimento. Provavelmente vamos chegar à conclusão que não será em Lisboa, centro, no Porto, centro. Muito provavelmente estão em zonas que são menos, eu costumo dizer menos sexys, mas zonas menos habitadas, por exemplo, mas que têm rendimentos muito interessantes. Há bocadinho falávamos de Coimbra, e há zonas de Coimbra caríssimas. Caríssimas é sempre, enfim, sobre aspas, porque depende do retorno, como eu vos disse há bocadinho, mas é muito simples, e eu dou-vos um exemplo. O outro dia, nós já decidimos alargar a nossa equipa, contratámos a Ruth e a Miranda, que estão cá, penso eu, aqui, e então elas são de Setúbal, são da zona de Setúbal, e vêm viver para Ponte Lima. E nós dissemos, ok, vocês vêm para cá, nós vamos arrendar uma casa e vamos possibilitar que vocês não tenham esse custo. É curioso que inicialmente nós pensámos, eu tenho um apartamento no campo de golfe aqui em Ponte Lima enquanto solteiro, que investi, e garanto-vos, não tinha dinheiro para o fazer, investi, fiz um financiamento bancário e a lógica é, eu vou comprar este apartamento e o vou arrendar, e a renda paga perfeitamente o empréstimo, e a lógica é essa, ok, como vamos ver já de seguida, e portanto sempre conseguimos manter aquele apartamento arrendado, vivemos lá há poucos anos, eu e a Susana, e depois esteve sempre, e antes e depois esteve sempre arrendado. Apartamento esse que entretanto os anos foram passando, e eu entrei na banca em 98, portanto há 22 anos, vai fazer 23, não, já fez 23 anos, e portanto era necessário agora fazer obras. Fizemos obras, ou estamos a fazer obras, as coisas não correram conforme nós estávamos planeados, foi necessário fazer outras obras quando tirámos determinados móveis, por exemplo, percebemos que a umidade era grande, estamos numa zona que chove muito do país, e portanto, como elas já vinham hoje para cima, para Ponte Lima, tivemos que arranjar um apartamento, uma casa. Não há casas para arrendar em Ponte Lima. Estamos a falar de Ponte Lima, não estamos a falar da Avenida Liberdade em Lisboa ou nas Avenidas Novas. Estamos a falar de Ponte Lima. Não há. E aquilo que nos pediram, e posso partilhar convosco, foi 750 euros uma casa, um apartamento, por exemplo. Um T2, um T3, por exemplo, 750 euros em Ponte Lima. Portanto, quando eu há bocadinho vos falava, não é necessário ser na Avenida Liberdade ou nas Avenidas Novas. Porquê? Porque o que vai diferenciar o facto de nós andarmos com esse processo para a frente ou não, ou seja, nós investimos ali, tem a ver acima de tudo com o retorno, com o rendimento. Eu provavelmente consigo taxas de rendimento, yields, melhores, eventualmente, em Ponte Lima do que em Lisboa, ou enfim, vou partilhar convosco, por exemplo, um caso que tive de um cliente na Lausanne, por exemplo, em que ele compra apartamentos naquela zona do país, a zona de Coimbra, por exemplo, e compra apartamentos por 60, 70, 80 mil euros. 60, 70, 80 mil euros. Vai ao banco, faz financiamento, em alguns casos, e o banco financia 48 mil euros, por exemplo. Ou seja, 80% daquele montante. 70% às vezes, depende. Portanto, o cliente faz 48 mil euros de financiamento. É curioso que esses 48 mil euros de financiamento, se a pessoa tiver 35, 40 anos, consegue fazer, pois cada caso é um caso, atenção, consegue fazer um empréstimo de 30 anos. E isso vai-lhe ficar, não chega a 200 euros em termos de prestação. Okay? A verdade é que ele arrenda o apartamento por 400 euros por mês.
Isso é gerar rendimento passivo. Ou seja, eu estou a falar isto em termos brutos, ok? Não estou aqui a descontar em termos de impostos, para ser mais simples. Mas se nós pegarmos dos 400 euros, nós vamos conseguir pagar a prestação dos 200 e nos vai ficar em poupança 200 euros. Depois temos que ter a parte dos impostos, mas é só para simplificar. Não serão 200, serão 150, serão 160, por aí. Não é o valor que é significativo. Que a questão é que, para além do imóvel ser meu, não ser de um senhorio, por exemplo, é meu, eu estou a constituir património, eu estou a acrescentar património ao meu património que já tinha. E, portanto, estou a gerar rendimento passivo. Porquê? Porque o meu esforço vai ser na altura da compra, vai ser na altura de eventualmente, e neste caso normalmente é necessário algumas obras, 5, 10 mil euros de obras, e portanto aí vai ser necessário intervenção minha, aí vai ser necessário eu chegar e ver, estar atento ao mercado, perceber que é uma boa oportunidade e estar atento depois em termos de obras para acompanhar a obra. Aí vai ser necessário, mas a partir dali eu tenho um rendimento assegurado, correndo bem o arrendamento, como é evidente, mas eu tenho um rendimento assegurado. Eu preciso fazer muito pouca coisa, só quando o inquilino sai. Portanto, se nós olharmos para esta situação, eu tenho um rendimento de 8% bruto sobre o apartamento. Ok? Se eu arrendar o apartamento por 400 euros e ele for na ordem dos 60, 70 mil euros, eu tenho 6, 7, 8%. Digam, por favor, sem correr grandes riscos, qual é a aplicação no banco que me dão a pagar 6, 7 ou 8%? Nem metade. Não é? Sem correr risco, nem metade. Com risco é relativo, não é? Porque o investimento imobiliário também tem algum risco. No entanto, se nós aliarmos isto à capacidade que nós temos, eventualmente, de fazer o financiamento, e é fácil, entre aspas, conseguir hoje um financiamento na ordem de 1%, mesmo taxa fixa, ok? Eu consigo rentabilidades líquidas, já tirando a parte do financiamento, de 4, 5%, que é excelente, não é? Agora, nós temos que ter esta mentalidade e temos que estar disponíveis, digamos assim, para esta situação. O imobiliário não encanta toda a gente, ok? Eu vim aqui e falei do imobiliário, mas, efetivamente, podemos olhar também para outros ativos. É mais fácil, eu penso que é mais rápido gerar rendimento passivo através desta situação. Porquê? Porque nós nos bancos, quando nós vamos aos bancos, informam-nos que, quase de uma forma pedagógica, que nós não devemos colocar os cestos todos, ou os ovos todos no mesmo cesto. A minha pergunta é sempre esta: e porquê é que eu tenho que ter só um cesto? Porquê é que a minha poupança tem que estar no banco? Porquê é que o meu rendimento, digamos assim, aquilo que eu consigo gerar para além daquilo que eu gasto, digamos assim, ou aquilo que me fica, porquê é que tem que estar no banco? Porquê é que eu não tenho um plano de financeiro? Porquê é que eu não tenho um plano de investimento que vá além do banco? Porque, efetivamente, e vivemos isto há 8 anos para cá, 10 anos para cá, as taxas de juros estão negativas. Portanto, quem tem um depósito a prazo, e desculpem se vos desiludo, mas quem tem um depósito a prazo neste momento está a empobrecer alegremente. Não sei se sabem disso. Porquê? Porque a inflação neste momento está nos 2%. Se a taxa de juro é de 0 ou de 0,1%, nós tecnicamente estamos a perder dinheiro. Portanto, nós vamos empobrecendo alegremente, vamos vendo aquilo a subir em termos de 0,1%, mas verdadeiramente, tecnicamente, nós estamos claramente a perder dinheiro. Se nós investimos noutros ativos, por isso é que eu falo nos cestos, porque é que eu tenho que ter, se eu tenho possibilidade de ter vários ovos, eu também devo ter vários cestos. Portanto, porque é que eu tenho, muitas vezes, de aceitar, muitas vezes até de forma interessada, a oferta da parte do banco, a oferta que me estão a dar. E eu sou um grande entusiasta, atenção, de produtos financeiros. Eu sou um grande entusiasta de fundos de investimento, por exemplo. No entanto, cada pessoa tem um determinado perfil de risco. E nós não devemos investir por investir porque alguém diz isto vai dar resultado. Ok? É necessário ser... porque para o João, o risco de uma aplicação pode ser completamente diferente e a exposição ao risco para a Maria, por exemplo.
é diferente investir em determinados fundos de investimento, porque cada um de nós está sujeito e está disponível para correr um determinado risco. Portanto, aquilo que faz a diferença, e eu não queria muito por aí, porque depois isto tem a ver com aplicações financeiras e que tem a ver e estão-me a perguntar, por exemplo, o que é que são ETFs. ETFs são índices de bolsistas, ok? Mas isso é muito técnico, eu acho que não vale a pena ir por aí. Poderemos depois fazer outras sessões, poderemos ir mais nesse patamar. No entanto, aqui foi uma coisa mais geral e mais perceptível para toda a gente. Acho que o imobiliário é um bom indicador disto, todos nós percebemos que é um apartamento, a rentabilidade do apartamento, percebemos o que é que nós podemos gerar de rendimento passivo, e aqui aquilo que eu acho que nós todos temos que ter como objetivo é precisamente isso, é como é que eu faço gestão de rendimento passivo, como é que eu faço, como é que eu gero o rendimento passivo. Acho que isso deve ser a grande prioridade de todas as pessoas. Dificilmente também nos ativos financeiros nós conseguimos criar rendimento passivo, a não ser que o nosso nível de poupança e depois o nosso nível de investimento já seja um patamar muito alto, porque dificilmente nós conseguimos, com poucos montantes, conseguir um rendimento passivo que seja perceptível e que seja efetivamente bem quantificado. Portanto, para finalizar, aquilo que vos queria pedir é que, por favor, poupança é uma coisa, investimento é outra. Nós temos que perceber claramente que todos nós fomos incentivados para poupar, todos ouvimos a expressão poupa e raramente ouvimos a expressão investe na nossa infância, na nossa vida, e isto deve-se, como vos falei, às crenças financeiras. Se não poupares, podes perder tudo mais à frente se tiveres um problema qualquer na vida. A poupança vem sempre primeiro, e nós devemos ter aqui um nível de poupança entre 3 a 12 salários atuais. Se eu ganho 1.000 euros, eu devo ter como poupança entre 3 a 12 salários, para servir de base, digamos assim. Alguma coisa que surja, algum problema de saúde, algum problema, enfim, com o carro, alguma situação, nós devemos ter aqui, o intervalo é lato, mas é o que é, devemos ter sempre aqui uma poupança entre 3 a 12 salários. E a partir daí, nós devemos pensar nessa questão do investimento, seja investimento imobiliário, e aí, por exemplo, essa poupança pode servir para a questão que vos falava de a capacidade de termos de entregar os capitais próprios, os 20% ou os 30%, ou os 10%, depende do banco. E outra coisa que é, depois de nós utilizarmos isto, para a entrada da casa, nós devemos ter a necessidade bem presente de rapidamente os colocar lá outra vez, em termos de poupança. Ou seja, nós devemos ter sempre um fundo de maneio disponível para utilizar, entre 3 a 12 meses. Se nós utilizarmos, então devemos aí rapidamente ter um plano para voltar a ter essa poupança. Ok? Independentemente depois de gerar o rendimento, e muitas vezes o que acontece é que nós conseguimos fazer isso através do rendimento passivo que já geramos através desse imóvel que compramos, por exemplo. Ok? É um bom exemplo aquele que vos disse do apartamento, por exemplo, na Lousada. Ok? Nós em 10 meses já temos lá novamente o 2.000 euros, que foi aquilo que muitas vezes nós utilizamos para avançar com as obras, por exemplo. O investimento é tudo aquilo que vai além desse fundo que eu lhe chamo é um fundo de emergência. Ou seja, eu só depois de ter esse fundo de emergência devo pensar no investimento. Portanto, essa poupança pode ser utilizada em depósitos a prazo, em fundos de investimento de tesouraria, ou então de liquidez ou então de obrigações com liquidez quase imediata, em que, no caso de haver algum problema, nós possamos utilizá-lo, sabendo que, sendo fundo de investimento, nós podemos estar aqui, ou nós estamos disponíveis para, eventualmente, em alturas de quebra de mercado, estar a sofrer com o capital que lá investimos. Para finalizar, queria-vos deixar aqui uma ou duas notas, que é, traçam um plano que
que contemple os objetivos de investimento que tens, o tempo que queres, o espaço temporal para atingir esse objetivo e o risco que estás disposto a correr. Porque mesmo investindo no imobiliário, que foi aquilo que mais falámos, nós estamos a correr algum risco. Portanto, é absolutamente fundamental, é quase de o que é que eu tenho que fazer, isto é coaching financeiro, o que é que eu tenho que fazer para, na minha posição atual, o que é que eu tenho que fazer aqui para chegar a este ponto com este objetivo conseguido. E isto é relativamente fácil, estaremos cá para ajudar, como é evidente, mas relativamente fácil na percepção de cada um, na percepção familiar, por exemplo, isto deve ser discutido, entre aspas, ou analisado em termos familiares. Acho que faz todo sentido juntarmos, sentarmos à mesa e com o cônjuge, com o companheiro, com a companheira e eventualmente com os filhos, porque não, expor a situação e dizer, nós temos isto, nós, na nossa percepção, faz sentido ir para este patamar, para este objetivo. O que é que nós temos que fazer aqui? Como é que a vida tem que correr? Para onde é que nós temos que investir, digamos assim, para nós chegarmos lá? Só com esse plano é que faz sentido darmos o passo seguinte. Primeiro o plano, se tivermos que mudar hábitos, estar disponíveis para mudar hábitos e ter muita disciplina nisso que nós elaboramos em conjunto. Ok? Para isso, precisamos saber onde estamos, onde queremos chegar e ter a noção que durante o caminho vamos encontrar obstáculos. Mas é a nossa mentalidade que vai definir se temos sucesso ou não. Portanto, tudo, e eu acabo como comecei, tudo depende da mentalidade, da nossa disposição, digamos assim, de aprender mais, de estar disponível para investir em determinados pontos que a nós, e numa análise que fazemos, que a nós faz todo sentido, porque nós necessitamos disso para crescer, também em termos financeiros. Okay? Espero que esta sessão tenha ajudado a melhorar aqui uma percepção mais abrangente do nosso, enfim, da nossa vida financeira. E pronto, agora chamava a Susana, penso que, e obrigado pela vossa atenção, tivemos aqui sempre 300 pessoas, muitas vezes nem eu me consigo ouvir, fará vocês ouvirem-me a mim, não é? Eu que o diga, eu que o diga. Ora bem, ouvir isso. Vamos lá nos orientar. Primeiro, não estou a perceber, o Francisco disse aqui que tu falas muito bem, que a Susana fala muito rápido e contigo a coisa percebe-se melhor. Como é que é, afinal? Não estou a perceber. Então a pessoa traz o Paulo para aqui para ouvir estes desaforos? Como é que é? Maria. Bom, o Francisco está... gosto mais dele. Então, malta, gosta do Paulinho. Vamos para o Paulinho a fazer o 5 AM e as mentorias, essas coisas todas, e eu vou ficar a dormir. É o que vai acontecer. Ok, então, vamos pôr os pontos nos is. Várias coisas que eu tenho aqui para vos dizer, que eu fui anotando. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que existem muitas pessoas aqui que estão a dizer, ok, esta conversa andou assim muito à volta dos investimentos e é espetacular, mas não é para mim, porque cá em casa sabe Deus para pagar as contas, sabe Deus para nós conseguirmos nos organizar, temos muita despesa neste momento, não estamos a conseguir poupar, quanto mais investir ou falar sobre isso ou ter interesse nisto nesta fase. Eu diria que se essa é a situação, então mais um motivo para ouvir rapidamente e começar rapidamente a entender sobre literacia financeira, porque basicamente é isso. Qual é o problema? Porquê que aconteceu, se calhar nós chegarmos a uma situação, e nós os dois também já tivemos nessa situação, eu e o Paulo, uma situação em que o dinheiro dá para as despesas e pouco mais, não é? O que aconteceu? Aconteceu que nós não tínhamos conhecimento sobre como organizar a nossa vida financeira. Portanto, como nós não tínhamos esse conhecimento, o que acontecia é que nós achávamos que já ganhávamos bem, ganhávamos acima da média, não é? Éramos bancários e, portanto, ganhávamos um ordenado porreiro, estávamos efetivos, e com esse dinheiro já conseguimos ter uma vida confortável, não dava para grandes luxos, não é? Não dava para grandes coisas, não dava para ir às Maldivas, nem dava para fazer grandes investimentos. Então, esse sentimento de que eu já estou bem face ao resto, não é? Quando eu começo a comparar com os vizinhos do lado, com os meus amigos da escola, e eu até já estou melhor que eles, não posso me queixar, faz com que eu não tenha grande ambição de crescer. Então eu mantenho-me aqui, é como se o meu termostato financeiro estivesse moldado para aqui. O termostato financeiro funciona como um ar-condicionado lá em casa. Se eu colocar aquilo nos 22 graus, a temperatura, aquilo vai estar a bombar até a temperatura atingir os 22 graus, quando atingir os 22 graus aquilo desliga.
não é? Deixa de investir energia, deixa de funcionar ali. Portanto, mantém ali. Quando aquilo baixa um bocadinho, ele começa a trabalhar outra vez para manter outra vez nos 22 graus. O nosso termostato financeiro é exatamente a mesma coisa. Nós habituámos a um estilo de vida e a ganhar um determinado valor, vivemos há muito tempo dentro com esse termostato, ali, fixado ali naqueles valores, naquele estilo de vida, e é para nós muito difícil às vezes pensar em coisas muito diferentes destas. E aquilo que nós fazemos é, quando a coisa corre para o torto, tentar ao máximo fazer um esforço para que aquilo se mantenha ali, naquilo que nós achamos que é o melhorzito, não é? O confortável. Aquilo que nós os dois fizemos foi, a determinada altura, passámos o nosso termostato lá para cima, não é? Como dizia aqui alguém há bocadinho, duplicar a meta disso. Nós multiplicámos por 100 a nossa meta, não é? Nós mandámos o termostato lá para cima e dissemos o que é que nós temos que fazer agora para deixarmos ter uma vida normal, medíocre, não é? De ganhar para as nossas despesas e pouco mais, e termos uma vida de abundância financeira. O que é preciso fazer? E aqui existem milhentas soluções, milhentas. O Paulo focou-se muito no imobiliário porque é a paixão dele. Portanto, Paulo na verdade ele devia comprar e vender casas, sei lá o que é que ele devia fazer, mas ele devia ter uma imobiliária, não faço ideia. Ou construir casas, ser construtor, não sei. Tinha que estar relacionado com casas, porque ele efetivamente tem uma paixão muito grande pelo imobiliário, considera o imobiliário um dos recursos e um dos locais onde nós podemos investir o dinheiro de forma mais segura, não é? A longo prazo e se forem bons negócios até a curto prazo. Na verdade não é só ele que gosta do imobiliário, antes de nós nos conhecermos, quer ele quer eu já investíamos em imobiliário, portanto eu comecei a investir em imobiliário com 18 anos, a primeira casa que eu compro para alugar foi aos 18 e a segunda foi aos 23, portanto nós só nos conhecemos para aí aos 25. Portanto, eu já tinha duas e o Paulo também já tinha. O que significa que nós... Sempre, desculpa, Susana, sempre com empréstimo bancário. Sempre com financiamento bancário, sim. Nenhum de nós era rico, nenhum de nós tinha heranças, tínhamos recebido qualquer herança. Não, pessoas normalíssimas a trabalhar. Aliás, quando eu compro a minha primeira casa, eu trabalhava no McDonald's, malta. No McDonald's. Era aí que eu trabalhava. Trabalhava e estudava. Estava na universidade e trabalhava no McDonald's. E comprei a minha primeira casa. Portanto, com financiamento bancário. Crédito jovem, na altura. Portanto, é possível e hoje em dia ainda é mais possível, porque estas coisas já são, na altura era uma coisa muito anormal, hoje em dia são coisas muito mais frequentes e, portanto, os bancos também estão muito mais habituados a lidar com este tipo de situações. Então, se por acaso tu estás naquela situação que achas que, mas a mim mal dá para isto, quanto mais não sei o quê, esquece. Este é o momento certo para começar a aprender sobre isto, ler sobre isto, enfim, ganhar instrução sobre como é que eu pego na minha vida financeira e mando isto para outro patamar, porque isso é fundamental, até porque nós sabemos que dinheiro não é tudo na vida, dinheiro não traz felicidade e essas tretas todas que nós ouvimos, mas a verdade é que com dinheiro nós podemos fazer muito mais coisas, inclusive fazer os outros felizes também, porque com mais dinheiro, eu sou uma pessoa que gosta muito de dinheiro, a minha vida, o meu trabalho foi sempre feito à volta de dinheiro, não é? Na banca. E eu sei, hoje em dia eu gosto muito de ganhar cada vez mais dinheiro, porque com mais dinheiro nós ajudamos mais pessoas, e nós já temos ajudado muitas pessoas, aliás nós fizemos um evento que foi criar impacto online, onde toda a receita, porque nós não fazemos isto só para inglês ver, não é? Tipo, uma parte da receita vai para não sei, nós damos tudo, e portanto toda a receita desse evento foi para 2 crianças que tinham cancro, nós não publicitámos isto na altura, embora no evento soube, e o pai foi lá em direto receber o cheque, mas nós não fazemos publicidade destas coisas, porque acho que isto também não é para andar a fazer publicidade por lado nenhum, mas efetivamente nós muitas vezes criamos eventos para ajudar outras pessoas e para angariar dinheiro para poder dar esse dinheiro a quem não tem condições, quem não tem recursos, e estas crianças eram 2 irmãos pequeninos, cuidar dos meus filhos que tinham cancro, e têm cancro os 2, e têm tratamentos que são feitos em Espanha de balúrdios e precisavam muito dessa ajuda. E portanto nós fizemos o evento e demos-lhes dinheiro, e outras coisas estão para aí a acontecer, que como eu disse que não publicitava, não vou publicitar, e pronto, e depois logo se vê o que é que acontece. Mas nós gostamos de fazer isto um bocadinho pela calada, mas também só fazemos isto porque o ganhamos, porque se não o ganhássemos e se não tivéssemos essa capacidade de gerar dinheiro, não conseguimos fazer isto. Por isso é muito importante, o dinheiro é fundamental, é importante não só para equilibrar a nossa vida, mas para nos ajudar a acrescentar na vida das outras pessoas também. Diz, Paulo, queres? Sim, deixa-me só dizer, eu efetivamente coloquei a minha ação muito no imobiliário, mas assim, falei também no marketing digital, e eu acho que há aqui brasileiros que nos estão a acompanhar também. É impressionante o que é que se faz no marketing digital no Brasil. Deixa-eu só dizer aqui uma coisa, quem for ao Altice vai ter uma grande surpresa, ok? Porque vamos conseguir provavelmente fazer o clique para algumas pessoas começarem a olhar para isto a sério e verem aquilo que podem ganhar.
porque efetivamente quem acompanha algumas das pessoas que são nossos amigos do Brasil percebe que o marketing digital é professora, e com todo o respeito, apesar de ser médica, apesar de ser advogada, podem fazer no marketing digital aquilo que supostamente numa profissão normal ou numa vida normal não fazem. Há pessoas no Brasil a fazer milhões, eu disse bem, milhões, a fazerem bolos, por exemplo, ou a ensinarem a fazerem bolos, a ensinarem a fazer, sei lá, a mobilar em casas, por exemplo. Tudo é possível fazer através do marketing digital. E para isso nós precisamos de um computador e de uma internet, uma ligação à internet, depois investir alguma coisa que não é nada para ir além em termos de marketing digital. Ok? Obrigado. Boa. Então, eu queria vos dizer aqui algumas coisas relativamente a coisas que o Paulo falou aqui. Portanto, o imobiliário está. Relativamente aos filhos, é fundamental, mudou a nossa vida. A partir do momento em que nós incluímos os filhos nisto, os nossos filhos começaram a chegar ao pé de nós. Isto eu partilho com vocês, é uma coisa muito pessoal nossa, mas eu acho que as pessoas que estão aqui estão todas, aliás, estão cá há imenso tempo, estão aqui 300 participantes e não arredam pé, e portanto, na verdade nós temos uma coisa muito boa para vos dizer, portanto, calma. Mas os nossos filhos, eu vou partilhar isto, é mesmo uma questão pessoal nossa, mas eu vou partilhar convosco. A determinada altura da nossa vida nós partilhámos com os nossos filhos e dissemos aos nossos filhos que o nosso objetivo era faturar 1 milhão de euros. E os nossos filhos disseram, 1 milhão de euros? 1 milhão, isso é muito dinheiro. E nós temos, sim, é muito dinheiro, mas nós queremos faturar 1 milhão de euros. E os nossos filhos, a partir desse dia, do dia que nós dissemos isso, foi um dia ao jantar, semanalmente, todos os fins de semana, eles perguntavam, então, já temos 1 milhão de euros na conta? Então, já temos, eles massacravam-nos a cabeça, sempre a perguntar. Nós recebíamos cartas, o correio trazia as cartas, eram extratos do banco, e ele dizia, bem, já está aí 1 milhão de euros, já está aí 1 milhão de euros. Eles não percebiam muito bem como é que aquilo vinha, alguns, o Joãozinho que é mais pequenino, não é? Não percebiam muito bem como é que aquilo ia acontecer, mas cada vez que havia qualquer coisa, cada vez que a conversa era bens, cada vez que a conversa era empresa, qualquer coisa que eles apanhassem, eles chegavam ao pé de nós e diziam, como é que é, já estamos num 1 milhão de euros? Já conseguiste o objetivo, conseguiste? Eles massacraram-nos a cabeça, até o momento em que nós chegámos, reunimos toda a gente dizendo assim, malta, acabámos de passar 1 milhão de euros. E eles ficaram super felizes, uau, já somos ricos, assim, calma, não somos ricos, isto é faturação da empresa, não somos ricos, mas o objetivo está conquistado. E esta mentalidade, estes nossos filhos sentirem que, ok, eles trabalharam, e foi possível chegar a um valor que para eles é uma coisa maluca, é uma coisa quase impensável, não, 1 milhão de euros enfim, é como agora a gente ouvir que a Apple vale 3 trilhões, é assim só uma coisa assim estúpida, não é? Você nem consegue perceber muito bem quantos zeros é que aquilo é mais ou menos a dimensão para os nossos filhos quando a gente fala em 1 milhão de euros. E a verdade é que envolvê-los nas conversas sobre dinheiro poupa-os a passarem aquilo que nós passamos, onde nas nossas casas não se falava de dinheiro e nós não fazíamos a mínima ideia quanto é que os nossos pais ganhavam. Porque era assim, foi assim que nós fomos ensinados, e aquilo era uma conversa tão fechada, quase que para os nossos filhos não nos gastarem o dinheiro, não é? E com medo que a gente gastasse o dinheiro dos nossos pais, era uma conversa tão fechada que ninguém sabia quanto é que os nossos pais tinham no banco, quanto é que eles ganhavam, nós não participávamos destas conversas. Portanto, como é que agora pode ser exigido que nós sejamos bons a fazer gestão, ou a investir, ou a ganhar, se nunca ninguém nos ensinou verdadeiramente como é que isto se faz bem feito? Outra coisa que o Paulo falou aqui foi do plano financeiro, foi uma coisa que mudou completamente a nossa vida. Nós começámos a fazer umas contas muito simples, que foi quanto dinheiro é que nós já ganhámos até hoje desde que nos conhecemos, e começámos a fazer as contas de todo o dinheiro que o Paulo tinha ganho desde que nós começámos a namorar e todo o dinheiro que eu tinha ganho desde que eu tinha começado também a namorar com o Paulo, e chegámos a um valor superior a 500 mil euros. E nós ainda não tínhamos filhos nesta altura, e nós pensámos assim, ok, 500 mil euros, onde é que está este dinheiro? Como é que foi possível despachar 500 mil euros? Nós não temos 500 mil euros no banco, a nossa vida não mudou, não andamos de Ferrari, tipo, o que é que aconteceu a este dinheiro? E esta noção de que o dinheiro foi para algum lado e nós nem sabemos muito bem para onde, alarmou-nos bastante. Então nós começámos a fazer a coisa ao contrário, eu quero ganhar 1 milhão, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? E começámos a fazer planeamento financeiro, a perceber exatamente para onde é que o nosso dinheiro ia, o que é que sobrava, o que é que podíamos optimizar e como é que nós multiplicávamos. Não era duplicar a meta, era multiplicar por vários zeros aquilo que nós queríamos fazer. Paulo, tu queres falar? Estás a abanar com a cabeça, tu queres falar? Não?
Estás só a validar, ok. Pronto. Estou a concordar contigo. Ok, boa. De vez em É quando bom que tenho que concordes concordar comigo. não é? É bom que concordes comigo. Ok, outra coisa. Objetivos financeiros. A maior parte das pessoas com quem nós falamos não tem objetivos financeiros. Principalmente se tiverem vidas confortáveis. Portanto, são pessoas que já ganham mais ou menos e aquilo até corre bem, e até vão de férias, e até têm um carro pago, não têm empréstimo para o carro. Se a vida corre mais ou menos bem, não há objetivos financeiros. O que há é um estilo de vida porreirinho e pronto, e vão poupando um dinheiro, mas não há objetivos. Objetivos ambiciosos. Pessoas que já fazem isto têm uma capacidade enorme de rapidamente duplicar o seu património imobiliário, rapidamente duplicar os seus rendimentos. Provavelmente, se fazem isto bem feito, são pessoas orientadas, pessoas com conhecimento, pessoas que dominam minimamente uma folha de Excel, que até dominam os seus custos e, portanto, podem perfeitamente multiplicar a sua vida financeira. Estão em condições muito melhores do que alguém que ainda anda no chapa ganha, chapa gasta, não é? Que esses aí têm todo um trabalho prévio para fazer antes de chegar a esse ponto, que é um ponto já de algum conforto, para depois começar a pensar em investimento. Então eu diria que mesmo aquelas pessoas que estão porreirinhas, mas que não têm grande ambição financeira e que se calhar até dizem, o dinheiro é o suficiente para eu viver e tal, cuidado, ok? Porque são pessoas que estão em boas condições de poder fazer não só bem a si mesmas, mas principalmente bem aos outros e poder gerar coisas para outras pessoas que possam beneficiar desse rendimento também. Então o que é que eu tenho para vos dizer? Estou aqui a ver as minhas notas que eu fui escrevendo, fui apontando isto tudo. Tinha aqui uma série de questões, mas o Paulo foi respondendo, que ele foi vendo, e outras pessoas também foram respondendo às perguntas do chat. O que é que eu tenho para vos dizer? Aqui há tempos, eu não sei se foi há 2 anos, mais ou menos, ou 3, talvez 3 anos, eu lancei um curso online sobre dinheiro. Este curso tem 700 pessoas lá dentro. 700 pessoas na altura compraram aquele curso, eu só o vendi uma única vez, portanto eu vendi o curso e nunca mais vendi aquele curso, tem 700 alunos lá dentro, é um curso espetacular, foi todo renovado, portanto o curso foi todo renovado e tem mais aulas do que ele tinha. Esse curso tem aulas do Paulo também, portanto tem aulas da parte do investimento. O que é este curso é? Eu não sei se eu já tenho aqui o PDF do curso, se não, deixem-me lá ver se tenho, se não tenho. Tenho, ok. Eu vou partilhar convosco o que é que está dentro deste curso e o que é que nós ensinamos há 2 anos dentro deste curso. Só para vocês perceberem como é que estas coisas se fazem, ok? Como é que nós podemos, não sei se é isto. Sim, Ana, acho que me fixaste na câmara, as pessoas só me estão a ver a mim, portanto acho que mudei. Então, espera lá um bocadinho, deixa lá ver como é que isto se faz. Eu estou-me a ver a mim mesma. Mas tu podes... Acho que agora já está, Susana. Agora já estou, não estou? Então, acho que sim. Ok. Vocês têm que ajudar aí o Paulinho. É que ele também é coautor aqui da coisa, portanto ele também podia tê-lo feito. Ora bem, estava eu a dizer que ia abrir aqui então... já está aqui. Este PDF que tem aqui tudo aquilo que nós ensinamos neste curso. Só pôr isto em deslocação contínua. Aqui está, pronto. Vou partilhar com vocês, está bem? A ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Ok. O programa do curso era modelo de alinhamento financeiro, o que é a liberdade financeira efetivamente, os aspectos psicológicos do dinheiro, porque é que isto tem muito a ver com a nossa mente, com a forma como nós estamos habituados a lidar com o dinheiro. Existem padrões que estão automatizados no nosso cérebro, que fazem que nós sempre aprendemos a fazer coisas de uma determinada forma e, portanto, venha o dinheiro que vier, ele encaixa num padrão e isso justifica que muitas das pessoas que ganham... existe uma estatística relativamente a isto, as pessoas que ganham lotarias, que ganham euromilhões, que levam 5 anos a gastar o dinheiro todo, a ficar sem dinheiro e ficar numa situação igual ou pior do que aquela em que estavam quando receberam esse dinheiro. Isto tem a ver com os padrões financeiros, não é? Com a forma como as pessoas estão habituadas a lidar com o dinheiro, venha ao que vier, ela encaixa numa forma, é como se eu fosse uma máquina que trabalha de uma determinada forma, um software, não é? E a partir seja qual for a matéria-prima que eu ponho nessa máquina, independentemente da matéria-prima, ela está preparada para gerar um determinado resultado. E, portanto, é isto que acontece. Isto tem a ver com os aspectos psicológicos do dinheiro. Também ensinámos o termostato do dinheiro, como é que nós mudamos este termostato e como é que nós mudamos o nosso também, e 4 quadrantes de existência que
influenciam totalmente esta área financeira. Depois tínhamos o segundo módulo, que tinha a ver com a identidade financeira, como é que nós treinamos a nossa mente para a abundância financeira, os comportamentos e atitudes, mudança de hábitos que são necessários. Tinha outro módulo ligado a crenças, não é? Tudo que tinha a ver com crenças ligadas ao dinheiro, como é que as identificamos e como é que as mudamos, porque isto vem lá de trás, vem daquilo tudo que vem das nossas experiências com dinheiro, se eventualmente os nossos pais tinham, se não tinham, se eu vivi em pequenina alguma situação em que houve uma discussão grande à volta do dinheiro e isso ficou marcado, e agora eu tenho determinados comportamentos que não sei muito bem de onde é que vêm, mas têm a ver com todas estes eventos extremamente emocionais que eu tive quando era mais pequenina. Objetivos financeiros, os tais objetivos que o Paulo fala, como é que se atinge liberdade financeira, onde é que está a galinha dos ovos de ouro. Aqui estão imensas soluções, eu costumo dizer que na minha empresa eu sou a galinha dos ovos de ouro. O sistema dos potes, que é uma coisa que nós falámos na certificação internacional em coaching de alta performance, é um dos temas que nós falamos lá, como é que ele funciona, como é que eu posso ensinar isto aos meus filhos para que eles desde já não adotem se calhar a minha mentalidade atual, mas consigam desde já ter uma mentalidade superior no que diz respeito ao dinheiro, para que eles próprios não tenham tantos desafios um dia mais tarde, fazer com eles o que se calhar ninguém fez comigo um dia. Depois, estratégia financeira, que é aquilo que o Paulo falava também, como é que é o modelo de gestão de finanças, escolhas conscientes, renegociação de taxas de juros para quem tem créditos neste momento a decorrer, renegociação de seguros, como é que isto se faz, renegociar custos fixos, entender quais são os custos fixos que nós temos e como é que nós podemos optimizar isto, toda a parte de investimentos, depois o plano financeiro pessoal, o controle e o planeamento financeiro, o controle de gastos necessários, renegociar e pagar dívidas, como é que isto se faz, como é que nós conseguimos pagar dívidas rapidamente, cartões de crédito que estão tomados, esse tipo de coisas, estabelecer objetivos financeiros, estabelecer prioridades, depois um outro módulo que tem a ver com hábitos e comportamentos, o motivo da existência do dinheiro, hábitos e comportamentos que nos aproximam do sucesso, um outro módulo que tem a ver com o contexto, ancoragem, como instalar âncoras e testar as âncoras, outro que tem a ver com resultados e propósito, que são exercícios para treinar a nossa mente financeiramente, a parte das finanças. Depois, outro tem a ver com o grupo de influência e entender como é que se criam bons grupos de influência, precisamente para termos abundância financeira. Eu diria que nós os dois também fazemos o que fazemos hoje em dia, porque temos um grupo à nossa volta espetacular, pessoas, não é? E que nos facilitam isto, e nós temos 4 empresas, sendo que algumas delas são com sócios, portanto pessoas que também se juntaram a nós para potenciar a nossa vida financeira e os nossos negócios, e depois temos um módulo 11 que tem a ver com orçamento financeiro pessoal e familiar, como melhorar a performance financeira do cidadão comum, identificar oportunidades de negócio para gerar rendimento passivo e como investir em mercados financeiros, e este módulo 11 é inteiramente dado pelo Paulo. Alguns aqui pelo meio também são, mas este 11 é todo do Paulo. E, portanto, este curso, há muitas pessoas, eu diria 700 pessoas, que já têm não este, mas o anterior que existia. Este novo programa tem a ver com o curso que foi todo reformulado, os módulos todos que foram adicionados, foi todo regravado, portanto não existe lá nada do curso anterior, o curso está todo regravado, foi todo atualizado e tem todo um conteúdo novo e todo um conteúdo de investimentos que também não tinha, dado pelo Paulo. E nós queremos disponibilizar, obviamente, esse curso a todas as pessoas que estão aqui. Existem pessoas que já têm o anterior e, portanto, terão uma condição diferente. Existem pessoas que não têm o anterior e que têm a condição especial. Portanto, não é a condição normal, mas será especial. Este curso nós vamos lançá-lo no dia 15. Portanto, na verdade, nós não vamos lançá-lo hoje, vamos lançá-lo apenas no dia 15 de janeiro. Portanto, ele vai sair, para vocês vão ver depois publicidade disto nas redes sociais e por aí fora, ele vai sair no dia 15. No entanto, ele sai por 427 €, é o valor do curso. No entanto, nós quisemos, para todas as pessoas que conseguiram entrar nesta reunião, porque eu diria que só estar aqui já foi uma luta muito grande, estar aqui nesta reunião já foi a luta. Há muita gente, nós temos imensos grupos de malta a reclamar, mas nós já os descansámos a ver se conseguimos arranjar aqui uma solução para eles. Mas o que acontece é que nós queríamos privilegiar estas pessoas, quer as que já têm o anterior, quer as que ainda não têm o anterior, para acederem a todo este novo programa, que é muito mais completo e que tem aqui outro tipo de benefícios, e poderem fazê-lo e começar este ano de 2022 com algo espetacular e principalmente
focando-se e melhorando este pilar da nossa vida, que é a nossa área financeira. Foi o pilar que fez a diferença na nossa vida. Eu posso dizer que nós neste momento, o nosso número já não é 1 milhão, neste momento o nosso objetivo numa das nossas empresas já são os 3 milhões, é o objetivo que nós temos para 2022, e se me dissessem que eu ia estar a falar destes números sei lá, há 10 anos atrás, quando eu larguei a banca, eu diria que isto era totalmente impossível. E as pessoas que fazem parte dos meus grupos de Elevation, Mastermind, são pessoas que têm acesso, pronto, o Mastermind começou agora, o Elevation já está cá há 2 anos, são pessoas que já estão comigo há 4, muitas delas, e conhecem a minha vida, porque eu sou uma pessoa totalmente transparente, eles conhecem a minha vida, conhecem os meus números, eu partilho tudo nestes grupos. Eu faço-lhes as contas, quando eu faço um lançamento de um curso ou de uma certificação, eu faço as contas com eles, quando eu faço um altice, eles percebem os custos, eu partilho tudo com os meus grupos, e portanto, essas pessoas que estão aqui também sabem que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Eu partilho e, portanto, quando eu vos estou a falar de 1 milhão ou 3 milhões, são os nossos números e, portanto, são os nossos objetivos e, portanto, nós explicamos dentro deste curso como é que nós fazemos estas coisas. O Paulo também foi totalmente transparente aqui nesta sessão, que foi uma das primeiras, não é? O Paulo já falou outras vezes para as nossas pessoas, eu diria que ele fala muito bem, vocês também acharam, não é? Eu percebi aqui pelos comentários, portanto, quem sabe nós podemos pedir-lhe para ele vir de vez em quando aqui acrescentar valor e falar sobre temas muito mais específicos, que estejam ligados aqui à área financeira, para contribuir com valor e para nos acrescentar literacia financeira que nós, se calhar, nunca tivemos ou nunca nos foi ensinado em momento algum da vida. Relativamente a este curso que eu estava a falar, nós só o lançamos no dia 15, ainda assim nós vamos disponibilizá-lo hoje só para as pessoas que estão aqui dentro desta reunião. Eu vou partilhar aqui um link e depois vou compartilhar a tela com vocês para vos explicar como é que isto vai funcionar. Se eu conseguir, deixem cá ver se eu consigo. Ok, consigo. E vou... Ok. Pronto, está aqui e vou compartilhar com vocês o link para vocês quiserem acompanhar, aliás, alguém já compartilhou aqui no chat, digo eu, não sei se alguém compartilhou, equipa, podem compartilhar o link. Vamos tratar, sim, Susana. Aliás, já está aqui, pronto, já compartilhei. Podem ir compartilhando, porque entretanto com os comentários as coisas vão ficando para trás. E eu vou partilhar aqui o que vocês vão encontrar neste link, ok? Então, neste link, vocês vão encontrar aqui esta oferta de apenas 79, não os 427 que ele custa, mas 79, e esta oferta é única e exclusivamente para aquelas pessoas que já têm o anterior. Portanto, este 79 trata-se do upgrade do curso, sendo que o upgrade do curso não é aquele que vocês têm com mais uns módulos, é o acesso a um outro totalmente renovado, ok? Vocês mantêm o antigo e recebem um novo. Portanto, quando a gente fala de upgrade, não significa acrescentar mais uns módulos ao que já têm. O que já têm está lá e vão receber um totalmente novo, que é este que nós regravamos e aumentámos e criámos com estes novos conteúdos mais atualizados. E, portanto, para as pessoas que já têm o anterior, podem única e exclusivamente clicar aqui e automaticamente fazem esse upgrade por 79 € e no dia 15, que é o dia que ele é lançado, recebem-no então. Todas as outras pessoas que não têm o anterior têm aqui estas duas opções e, portanto, tem a opção de o comprar não por 427 €, mas por 246, que é o valor especial que nós fizemos agora para estas pessoas que estão aqui no Zoom. Ele no dia 15 vai sair por 427, hoje podem comprá-lo por 426. Se acharem que este valor deve ser partido em 3 pagamentos mensais de 82, clicam neste lado, se quiserem fazer o pagamento dos 426, clicam neste. Outra coisa que aconteceu é que nós recebemos imensas pessoas a dizer que bom era falar com o Paulo Torres e ter o Paulo Torres a analisar a minha situação e ajudar-me a pegar aqui na minha vida e organizá-la e investir. E, portanto, quem tiver aí ideias sobre investimentos, quem efetualmente já foi escaldado na banca com coisas que os bancos quiseram impingir, porque nós também já lá passámos e sabemos como é que as coisas funcionam, e aliás esse é o motivo pelo qual eu não estou na banca e quis muito sair, foi porque eu não estava propriamente disponível para fazer objetivos do banco, mas sim para servir as pessoas. O Paulo acabou por fazer exatamente a mesma coisa. E, portanto, quem quiser ter o Paulo numa mentoria individual também pode fazê-lo, e essa mentoria hoje, também só para as pessoas que estão aqui,
é uma mentoria de 1 hora, que nunca será de 1 hora, né? Que o Paulo estica-se um bocadinho, portanto se calhar será 1h30, 2, não faço ideia. Eu já vi mentorias de uma tarde inteira, portanto já não digo nada, mas na verdade o que é suposto ser é 1 hora, e quem quiser a mentoria com o Paulo tem aqui é este valor, hoje também especialmente para vocês, portanto também não comuniquem este valor lá fora, porque este valor não é o valor do Paulo, no entanto ele está disponível para vocês, se alguém aqui achar que o que eu quero mesmo é sentar-me com o Paulo, analisar a minha situação, partilhar aqui o que é que está aqui a acontecer e ter a ajuda dele para poder investir e poder ir comprar uma casa com segurança e sabendo o que é que eu tenho que fazer e quais são os papéis e essas coisas todas, pronto. E o Paulo orienta e explica como é que isto tudo se faz e analisa e pronto, e diz quais são as possibilidades que vocês têm ou que não têm, enfim, é toda uma mentoria e um acompanhamento que ele faz ao longo de 1 hora para analisar caso a caso. Quando vocês fazem a compra aqui do curso, seja os novos, seja o anterior, no checkout podem adicionar também a mentoria do Paulo se quiserem, é só clicar lá, também querem a mentoria do Paulo e é adicionada no mesmo checkout. Ou se não quiserem o curso e só quiserem a mentoria do Paulo, então vão aqui abaixo e optam só pela mentoria do Paulo, ok? Pronto, tenho isto explicado, o link está compartilhado aqui, 246, sim, eu disse 47, pronto. Se calhar disse, não sei. É o valor que está lá escrito, pronto. Eu também não sou muito boa com números, portanto o Paulo é um bocadinho melhor que eu nesse aspecto. Se vocês acharem que faz sentido, nós quisemos muito disponibilizar isto em primeira mão para vocês, dizendo que vocês são as pessoas que estão nos nossos grupos e que nos acompanham e que já nos conhecem e, portanto, que têm, eu disse 427, não, 427 é o valor do curso. Hoje é que está por 246 para vocês, mas no dia 15 ele sai por 427, esse é o valor do curso. Portanto, ele no dia 15 estará à venda, e vocês poderão comprá-lo se quiserem no dia 15, por 427, ok? Só que hoje, se o quiserem aproveitar, aproveitam por um valor que é para a metade deste. Sendo que ele só está disponível no dia 15, ok? A malta compra hoje e recebe depois no dia 15, no dia 15 recebe o acesso ao curso. O curso depois é disponibilizado semanalmente, pronto, os módulos vão ser disponibilizados semanalmente, tem workbooks, eu queria também mostrar, vocês conseguem ver o workbook também quando estão a fazer o checkout, tem lá um exemplo do workbook para vocês verem, aquilo é um workbook do programa anterior, mas dá para vocês, o conteúdo é o mesmo da primeira sessão, portanto conseguem ver qual é o tipo de conteúdo que tem. Sim, Paulo. Desculpa, a Sónia, por exemplo, está aqui a perguntar qual é a duração do curso. Penso que são 11 módulos, portanto serão 11 semanas. 11 semanas. E quem fizer a mentoria, quem quiser a mentoria, é 1 hora de mentoria Zoom comigo. E portanto, é isso. Okay? Dizer-vos que quem fizer essa compra hoje tem aqui um bónus, e o bónus é que no final do curso terá uma nova aula com o Paulo. Na verdade, este final do curso se calhar não será daqui a 3 meses, nós idealizámos isto para o final do curso, mas eu acho que faz muito sentido ser a meio do curso, ou seja, daqui a 1 mês e meio ter uma nova aula, já só com os alunos do Paulo, ou seja, os alunos do curso, que entretanto já estão ali na fase do meio e já se estão a preparar mais para a parte de investimento e já estão com outro tipo de mentalidade, porque a primeira parte do curso já ultrapassaram, e portanto terão uma aula bónus em direto com o Paulo também no Zoom, não uma aula tão grande como esta, mas uma aula, quer dizer, depende das pessoas que entrarem na aula, né? Que entrarem no curso, mas será uma aula Zoom também. E outra coisa que existe, que é uma novidade neste curso, não existia no anterior, é um grupo de Telegram exclusivo de alunos. Portanto, o que é que acontece neste grupo de Telegram? É um grande grupo de influência, onde as pessoas partilham informação, como vocês viram aconteceu aqui também ao longo desta sessão, onde eu pergunto qual é a taxa, qual é o imposto a pagar sobre as rendas dos imóveis, e alguém me diz que são 28% e eu não sabia, e portanto de repente tenho acesso a essa informação de forma rápida, e é o que acontece nestes grupos de Telegram de alunos, é que no módulo X eu tenho uma dúvida, no módulo Y eu tive esta questão, a minha situação é esta, as pessoas vão partilhando, e dentro daquele grupo de alunos que está a fazer o curso alimenta-se muita informação, e o próprio Paulo e eu também damos resposta a dúvidas, e portanto esse é um Telegram que existe e vai existir sempre enquanto a pessoa a partir do momento em que a pessoa compra o curso tem acesso ao grupo e estará lá pelo tempo todo que durar. Normalmente os cursos são disponibilizados
tempo a validade de 2 anos. E, portanto, isto é o que nós dizemos sempre. Ainda assim, eu tenho cursos desde 2012 e nunca tirei nenhum curso. Portanto, isto só notazinha de que os 2 anos depois na prática, nós nunca retiramos ninguém de cursos nenhuns. Portanto, as pessoas compraram há 4 anos, continuam com o curso, e deve haver aqui pessoas que têm essa experiência de já ter comprado cursos meus há 4 ou 5 anos e que ainda continuam a ter acesso a eles, porque nós não temos retirado, nunca retira. Aliás, temos aqui a Inês a confirmar exatamente isso. Nós nunca retirámos ninguém dos cursos, mas de qualquer das formas, se um dia retirarmos, depois não se deixem, está bem, que são 2 anos a validade do curso, só que é isto que é o que nos aconselho e é isso que as plataformas indicam. Ainda assim nós gostamos muito das pessoas que estão connosco e não retiramos, até porque as pessoas às vezes compram o curso numa altura porque aproveitam uma promoção, mas só o querem fazer dali a um ano, que é quando faz sentido ou têm disponibilidade, e no entanto compram-no já. Nós também fazemos isto, não é? Às vezes também compramos cursos online de outros mentores que nós também seguimos, e não é o momento de os fazer, porque estamos muito ocupados e porque a vida não está a dar para ter disponibilidade para o fazer, mas aproveitamos aquela promoção e depois fazemos dali a 6 meses, ou nas férias, ou quando tivermos disponibilidade. Portanto, também nos acontece a nós, por isso nós não tiramos. E pronto, vamos abrir agora aqui a nossa sessão para dúvidas. Portanto, houve muita coisa a acontecer aqui no chat, e eu vou-vos pedir que vocês possam então colocar aqui as vossas dúvidas para o Paulo poder ajudar e dar respostas muito concretas de coisas que vocês possam ter por aí. Portanto, como é que isto funciona? Levantamos a mãozinha, não é? Cá em baixo onde diz reações, não é nas reações, tem lá um botãozinho que é levantar a mão, levantamos a mão, automaticamente vocês aparecem aqui na primeira página e nós vamos-vos dando voz. Sendo que para dar voz eu preciso de fazer qualquer coisa. Deixem lá ver o que é que eu preciso fazer, porque eu tirei voz a toda a gente. Agora como é que eu meto? Dava jeito, não é? Saber como é que se mete. Aqui, algures, ativar o próprio som. Ok, já está permitido. Portanto, agora já podem ligar o vosso microfone. Ana, podes colocar a tua questão. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Em primeiro lugar, obrigada. Adorei e veio consolidar tudo aquilo que nós temos feito